Meus amores, boa tarde, boa noite, bom dia. Foi tudo ao contrário agora, né? Vamos ter uma. Hoje a nossa aula vai ser dessa historinha aqui, que era para semana passada, perdão, e não deu certo. Essa aqui, O Menino das Estrelas, né? Mas antes, vamos resolver algumas questãozinhas da tabuada que eu vi que alguns alunos que tentaram responder teve dificuldade. Então a tia vai resolver mais uma questão da página 29, tá? Para que vocês tentem responder novamente, certo? E assim que vocês tentem tirar a dúvida de vocês, tá? Eu vou mandar a correção também, mas tentem responder antes de pegar a correção, tá? Mas tente do mesmo jeito, mesmo que já tenha corrigido. Veja bem, aqui é subtração, não é isso? Aqui é a subtração. Então, 9 menos 7. Tem como fazer 9 menos 7? Não, não tem. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer o quê? A reserva, não é isso? Então, o que devemos fazer quando acontece isso aqui? Vamos fazer o quê? A reserva. Qual é a reserva? Vamos pegar onde aqui não é unidade. Olha, unidade, dezena e centena, certo? Então, é sempre da direita para a esquerda e de baixo para cima. Então, se 9 não tem como a gente subtraiu 9 e menos 7, então vamos fazer o quê? Vamos para a reserva. Então, qual é a reserva? Aqui é o quê? É a dezena. Então, vamos pegar uma, não é isso? Uma. Aqui fica quanto? 4. Restou 4. Não tiramos uma dezena? Então, vai ficar 4, certo? Será o 4 aqui. Então, essa dezena, vamos transformá-la em unidades, certo? Então, uma dezena vale quantas unidades? 10 unidades, não é isso? Então, 10 com mais 7, 17. Então, agora tem como fazer essa subtração? Sim, com certeza. 9 menos 17. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos usar a história dos palitinhos. Mas aqui tá pedindo a calculadora, certo? Vocês podem estar fazendo com a calculadora, tá? Mas, se não for fazer com a calculadora, vamos usar os palitinhos. Aqui eu tenho 17 palitinhos. Então, vamos tirar 9, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saiu 9. Vamos ver quanto restaram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Restaram 8, não é isso? Aqui restou, então são 8. 9 menos 17, 8, certo? E aqui, esse 5 não existe mais. Tem o 4, 4 dezenas, não é isso? E qual o número? Veja que o resultado aí é o 1, não é isso? E qual número o algarismo viria para cá para que a gente subtraísse com o 4? Qual número para dar o resultado 1? Qual seria ele? O 3. Por quê? 3 menos 4, 1, não é isso? 3 menos 4, 1. E aqui, 2 menos 7. Quanto? 2 menos 7, 5. Certo? Lembrando que aí no livro da tabuada de vocês já tem a resposta, não é isso? Veja, já tem a resposta aqui, ó. 558, não é isso? Perdão, meus amores. 518, certo? Corrigindo, 518, não é isso? Já está respondido. Aí eles querem saber de vocês, qual o algarismo que poderíamos subtrair para dar o resultado 1. Qual seria? O 3,
certo? Então, vocês tentem responder agora as outras duas continhas que tem aqui. Tem uma que o resultado dela é 363. Aí, qual é o número para chegar, para dar o resultado, para dar o 3, né? O resultado foi o 3. Porque 8 na bolinha azul, qual o número para dar o 3? Não é isso? Qual será esse número, certo? E aqui embaixo tem 223, o resultado foi 223. E qual o número para dar esse resultado 3? Veja, tem um 5 em cima, né, que é na unidade. E vamos buscar outra unidade aonde? Qual o algarismo que vai dar o resultado 3? Qual seria, certo? Então, tentem responder. E aí embaixo tem, siga as setas e escreva os resultados das subtrações usando a calculadora. Lembre-se que a aula de ontem, a tia resolveu menos 35, 320 menos 35, deu 285. Então, vou pegar esse resultado e diminuir, subtrair com 85, certo? Então, vamos lá. Peguei o resultado, que foi 285 menos 85. Então, vamos aqui. 5 menos 5, 0, não é isso? 5 menos 5, 0. Na dúvida, venho na tabuada de subtração, certo? Venho na tabuada e olha a tabuada de 5. 5 menos 5, 0. E aqui, 8 menos 8, 0. Não é isso? Na dúvida, venho na tabuada de 8. 8 menos 8, 0. Certo? E o 2 não tem nenhum algarismo para somar, para subtrair com 2. Então, o que fazemos? Repetimos o 2. Qual foi o resultado? 200. Meus amores, resolvi responder mais uma questãozinha para vocês. Aí da página 30, a letra A. Veja bem, a letra A é 9.643 menos 1.451. Sempre inicia da direita para a esquerda e de baixo para cima, certo? Então, vamos aqui. 1 menos 3. Se temos 3 e tiramos 1, ficamos com 2, não é isso? 4 menos, ou 5 menos 4. E aí, tem como conseguir 5 menos 4? Não, por quê? Porque o número de cima é menor que o de baixo. Então, o que vamos fazer? Vamos vamos pegar na reserva, não é isso? E qual é a reserva? Dessa vez vai ser a centena, não é isso? Unidade, dezena, centena, né? Então, vamos pedir na centena. Aqui tem 6. Então, pegamos uma, não é isso? Cortamos, aqui fica com 5. E 1 vem para cá. Ficou quanto aqui? 14, não é isso? Então, vamos fazer a nossa continha. Vamos para os nossos palitinhos, vamos. Então, temos aqui 14 palitinhos. Vamos tirar 5 e vamos olhar quanto restou. 1, 2, 3, 4, 5. Tiramos 5. Quantos restaram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Restaram 9, não é isso? Então, vem o 9 para cá. 4 menos 5. Veja que aqui foi o 5 porque pegamos um emprestado, né? 4 menos 5, 1. Não é isso? Não esqueçam do pontinho, tá? Porque é 1000, certo? Então, vamos agora para 1 menos 9. Se temos 9 e tiramos 1, ficamos com quantos? Com 8, não é isso? 8. Então, qual foi o resultado? 8.192. É a resposta da página 30, a letra A. 8.192.
Certo, meus amores? Pronto, então tentem responder. Letra B, letra C e letra D, certo? E agora vamos continuar a nossa aula na parte da produção de texto, tá? Vamos lá, meus amores. Essa história fala de quê? O Menino das Estrelas. Vocês leram essa história? Essa história fala de quê? É uma história bonita, né? Isso é uma história muito bonita. Fala de uma mulher muito boa, né? Mas que não conseguia, nunca teve filhos e o sonho dela era ser mãe, não é isso? Então ela sempre pedia, ela sonhava, sempre estava pedindo às estrelas que concedesse um filho para ela. E numa noite estrelada, ela sonhou, né, com um filho e realmente o que aconteceu? Ela ganhou um filho do céu, das estrelas, não é isso? Então, passou a ser o quê? Um mistério, né? Porque foi num dia, numa noite, dia não, uma noite, bem estrelada, tudo iluminado, né? E foi o dia 25 de dezembro que ela ganhou essa criança, não é isso? Então, ela colocou o nome do seu bebê de Tato, não é isso? E sempre foi um mistério a data de aniversário dele. Qual a data de aniversário dele? Por que não faria um aniversário para Tato? Por que não tinha bolo para o aniversário do Tato? Não é isso? Os coleguinhas começaram a questionar isso ao Tato na escola, por que não podia ter, por que não tinha, qual era a data do seu aniversário, por que não vai ter festa. Enfim, até que ele chegou um certo dia, um certo momento, e perguntou essas perguntas que fizeram a ele, fez essas perguntas para os seus pais, não é isso? E eles foram pegos de surpresa, até decidir contar toda a história. Mas antes de ser contada a história dele, como tudo aconteceu, o Tato sonhou. Sonhou com as estrelas, né? O que aconteceu, as próprias estrelas foi quem deu a resposta a ele, de como ele surgiu, não é isso? De como ele surgiu, qual foi o dia que ele nasceu, tudo isso. Então, no dia seguinte, ao acordar, ele contou, relatou tudo para os seus pais. Então, a sua mãe não viu outra alternativa a não ser o quê? A contar toda a verdade a ele. Então, o que aconteceu? A partir desse momento, teve uma festa, uma grande comemoração. O tema do bolo foi uma estrela, não é isso? E foi tudo o quê? Muito lindo, tudo muito perfeito. Então, o que vocês vão fazer? Se não leram, leiam novamente e respondam as questões do livro, né? O Menino das Estrelas. Respondam as questões. A primeira questão é: responda as perguntas a seguir de acordo com o livro que estamos estudando. Qual é o nome do livro? Vocês sabem qual é o nome do livro? O Menino das Estrelas. E a letra B, qual é o nome do autor? Vocês sabem me dizer qual é o nome do autor? Aí vocês vão procurar o nome do autor. Onde encontramos o nome do autor, minha gente? Vocês sabem me dizer? Vocês vêm parar. Aqui tem toda... Olha, aqui, meus amores, o nome do autor. Nadja Tiago, né? Então, vamos para a letra B. Qual é o nome do ilustrador ou ilustradora? Aqui tem onde vocês vão encontrar o nome do ilustrador, da ilustradora. Aqui também tem o nome do escritor, tá? Ou escritora. A tia procurou, acabou não encontrando e encontrei aqui no final da história. Não é isso? Mas tem logo aqui na capa, certo? Então, vem a letra D. Qual é o nome da editora, certo? Então, vocês vão procurando, tá? O nome da editora
está aqui, o nome do ilustrador ou ilustrador está por aqui também. O nome do escritor ou escritor está por aqui também, tá? Que é o autor do livro, não é isso? Aí vem para a próxima questão, o texto que você leu aí. Uma lenda, um conto, uma fábula ou um poema. Uma fábula ou um poema, certo? Tem essas 4 alternativas e vocês vão marcar X. Então, vocês vão tentarem responder, certo? Todas essas questãozinhas que está aqui, ok? Tentem. E também, no final desta aula, vai ter um vídeo falando sobre o folclore e vai ter uma atividade no final dessa aula para que vocês passem para o caderno e respondam. E a gente vai trabalhar uma leitura do folclore na nossa conferência de quinta-feira e rezar que dê tudo certo, não é isso? Mas vamos tentar fazer isso na quinta-feira. Vou passar um vídeo para vocês no final desta aula e uma atividade referente ao folclore, certo? E na quinta iremos trabalhar outra atividade referente também ao folclore, certo? E irei perguntar se vocês conseguiram responder a atividade do livro Um Menino nas Estrelas, das Estrelas, certo? Um cheiro e fiquem com Deus. Uma boa aula. Folclore brasileiro. Em 22 de agosto, o Brasil comemora o Dia do Folclore. A data foi criada em 1965 através de um decreto federal. No estado de São Paulo, um decreto estadual instituiu agosto como mês do folclore. Folclore é o conjunto de todas as tradições, lendas e crenças de um país. O folclore pode ser percebido na alimentação, linguagem, artesanato, religiosidade e vestimentas de uma nação. O folclore é o modo que um povo tem para compreender o mundo em que vive. Conhecendo o folclore de um país, podemos compreender o seu povo. E assim, conhecemos ao mesmo tempo parte de sua história. Podemos definir o folclore como um conjunto de mitos e lendas que as pessoas passam de geração para geração. Muitos nascem da pura imaginação das pessoas, principalmente dos moradores das regiões do interior do Brasil. Muitas destas histórias foram criadas para passar mensagens importantes ou apenas para assustar as pessoas. O folclore pode ser dividido em lendas e mitos. Muitos deles deram origem a festas populares que ocorrem pelos 4 cantos do país. As lendas são histórias contadas por pessoas e transmitidas oralmente através dos tempos. Misturam fatos reais e históricos com acontecimentos que são frutos da fantasia. As lendas procuram dar explicação a acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Os mitos são narrativas que possuem um forte componente simbólico. Como os povos da antiguidade não conseguiam explicar os fenômenos da natureza, através de explicações científicas, criaram os mitos com este objetivo, dar sentido às coisas do mundo. Os mitos também serviam como uma forma de passar conhecimentos e alertar as pessoas sobre perigos ou defeitos e qualidades do ser humano. Deuses, heróis e personagens sobrenaturais se misturam com fatos da realidade para dar sentido à vida e ao mundo. Mas para que um certo costume seja realmente considerado folclore, dizem os estudiosos que é preciso que este seja praticado por um grande número de pessoas e que também tenha origem anônima. Qual a origem da palavra folclore? A palavra surgiu a partir de 2 vocábulos saxônicos antigos, folk, em inglês, que significa povo, e lore, conhecimento. Assim, folk mais lore, folclore, quer dizer conhecimento popular. O termo foi criado por William John Tons,
um pesquisador da cultura europeia que, em 22 de agosto de 1846, publicou um artigo intitulado Folklore. No Brasil, após a reforma ortográfica de 1934, que eliminou a letra K, a palavra perdeu também o hífen e tornou-se folclore. Qual a origem do folclore brasileiro? O folclore brasileiro, um dos mais ricos do mundo, formou-se ao longo dos anos, principalmente por índios, brancos e negros. Na região sul, o folclore é representado nas danças congada, cateretê, baião, chula, chimarrita, jardineira, marujada. Pelas festas tradicionais, Nossa Senhora dos Navegadores, em Porto Alegre, Festa da Uva em Caxias do Sul, Festa da Cerveja em Blumenau, festas juninas e rodeios. Lendas: Negrinho do Pastoreio, Lenda do Boitatá, Lenda do Boi-Guaçu, Lenda do Curupira, Lenda do Saci Pererê. Os pratos que representam o folclore na região sul são churrasco, arroz de carreteiro, feijoada, fervido. E as bebidas: chimarrão, feito com erva mate, tomado em cuia e bomba apropriada. Na região sudeste, pelas danças fandango, folia de reis, catira e batuque. As lendas: lobisomem, mula sem cabeça, iara, lagoa santa. Os pratos: tutu de feijão, feijoada, linguiça, carne de porco. Artesanato: trabalhos em pedra-sabão, colchas, bordados e trabalhos em cerâmica. Na região centro-oeste, temos as danças tapiocas, congada, reizado, folia de reis, cururu e tambor. As festas tradicionais são carvalhada, tourada, festas juninas. As lendas: pé de garrafa, lobisomem, saci pererê, ramãozinho. E os pratos: arroz de carreteiro, mandioca, peixes. Na região nordeste, temos as danças frevo, bumba meu boi, maracatu, baião, capoeira, caboclinhos, bambolê, congada, carvalhada e cirandas. As festas temos Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição e Iemanjá, na Bahia. Missa do Vaqueiro, Paixão de Cristo, em Pernambuco. Romarias, destaca-se a de Juazeiro do Norte, no Ceará. Na região norte, temos danças marujada, carimbó, boi-bumbá, ciranda. As festas Círio de Nazaré em Belém e as indígenas. Artesanato de cerâmica marajoara, máscaras indígenas, artigos feitos em palha. Lenda: Sumaré, Iara, Curupira, lenda da Vitória Régia, mandioca, Uirapuru. E os pratos: caldeirada de tucunaré, tacacá, tapioca, pato no tucupi. O folclore manifesta-se de muitas formas e em todas as regiões do mundo, pois a cultura popular é bastante versátil e se desenvolve com força em qualquer povo. Da mesma forma que a cultura erudita, ou a chamada alta cultura, que são a literatura, música clássica, poesia, teatro, etc., a cultura popular é de suma importância para a construção da identidade de um povo ou de uma civilização inteira.